Olá, seguimos com as parábolas do reino. Aqui estamos em Mateus capítulo 13 e vamos para o verso 47. As parábolas do reino fazem parte da série das pregações bíblicas. E nós estamos aqui já quase concluindo esta série das parábolas do reino. Uma série linda demais, uma série na qual nós temos aprendido muito a respeito de Jesus e do seu reino. Vamos para Mateus 13, verso 47 até o verso 50, é a parábola dos peixes. Isso tem a ver muito com a nossa missão como igreja e com a nossa própria vida também. Vamos lá, Mateus 13, verso 47 ao 50. Jesus fala o seguinte: da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. E quando ficou cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentando-se, puseram os bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero falar para você de três coisas sobre este texto. O primeiro aspecto é que o reino de Deus é uma rede de arrastão. Ela pega todo mundo. Eu não sei se você já participou disso, mas eu já participei quando era criança, quando era adolescente. Lá perto da minha cidade, a minha cidade fica a 60 quilômetros do Mar Caribe, na Venezuela. E uma vez eu estava na praia e tinha um grupo de pescadores com uma rede de arrastão. E nessa hora eles pediram ajuda porque falavam que tinha um cardume de peixes ali. Na verdade, eram algas e sujeira que estavam arrastando e por isso a rede estava tão pesada. A rede de arrastão tem essa característica, ela vai puxando tudo. E por isso é que hoje essa prática está sendo banida no meio do mundo, porque ela destrói tudo que tem no leito marinho. Mas naquela época não era tão intensivo, então não tinha problema. Mas Jesus fala dessa rede de arrastão. E Jesus vai colocar o reino do céu como uma rede de arrastão. Então ela vai puxando e trazendo tudo que a rede encaixar. Ela forma então uma espécie de saco, de bolsa, assim, que vai pegando tudo que estiver no seu passo. Então, essa rede de arrastão, nós podemos ver que a igreja, o agente do reino de Deus, ela deve ser como essa rede de arrastão. Nós, como igreja, devemos pensar em atrair o maior número de pessoas a Jesus. A rede não faz distinção entre peixes. Somente os peixes menores conseguiriam sair, mas se eles ficassem presos no meio de um cardume de peixes maiores, nem ela conseguirá sair. Mas ela vai estar sendo arrastada até a beira da praia. Então, assim, a igreja também, ela arrasta as pessoas. Ela deve arrastar as pessoas para o reino de Deus. Ela deve, no meio do seu ministério evangelístico e profético, chamar as pessoas ao encontro com Deus, puxando a rede e sem fazer seleção ou distinção nessa hora. E nós podemos pensar justamente na nossa atitude de selecionar pessoas, de estabelecer quem merece e quem não merece, de estabelecer méritos para evangelizar. Esta parábola fala exatamente o contrário. Nós não podemos pensar em méritos para evangelizar, nós não podemos pensar se aquela pessoa merece ou esta não merece. Os parâmetros não são nossos. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas e que nós também não podemos fazer isso. Então, como igreja, nós temos que nos abocar na ideia de pregar o evangelho a todo mundo, para não ir na contramão do próprio Senhor. A igreja é chamada a pregar a toda pessoa, em todo tempo, em todo lugar. A igreja não faz uma pesca no sentido dos restaurantes pesca e pague, que você sabe o tipo de peixe que tem. Quando você vai para um pesca e pague, claro que você já foi, eu já fui, você sabe que tipo de peixe você vai pegar. Ou quando tem uma lagoa artificial, você sabe o que peixe vai ter. Igreja não é uma lagoa artificial, igreja não é um pesca e pague, igreja é pescar no mar do mundo. Então, e não é com anzol que você vai pescar, é com rede. Então nós temos que pensar em coisas massivas, evangelismo massivo, de captar um maior número de pessoas. Igreja é isso, igreja não é selecionar pessoas, igreja não é estabelecer uma pesca profissional, como aqueles que vão ao alto mar para pescar um marlin ou alguma coisa assim. Igreja não é isso, igreja é pegar o peixe, é pegar peixes. Dentro dos peixes vai ter o peixe grande, mas também vai ter o peixe pequeno e todos eles vão servir. Então nós temos que pensar nisso. No trabalho evangelístico profundo, intenso, grande, poderoso, direcionados pelo poder do Espírito. Então, isso que nós vemos, sabe por quê? Pense um momento na igreja primitiva, na igreja de Atos.
se Ananias tivesse feito uma pesca seletiva, o que teria acontecido? Na cabeça dele havia uma pesca seletiva, mas quando Saulo se converte, veja o que acontece em Atos, capítulo 9, verso 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Não é o Ananias do capítulo 5, que ele já tinha morrido, é outro Ananias. E o Senhor lhe disse numa visão, Ananias, e ele respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora e viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito os teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está pedindo então o pesque pague. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Se Ananias tivesse no pensamento, a mentalidade do pesque pague, Ananias não teria ido, porque quem, no seu santo juízo, iria até aquele que foi chamado a perseguir a igreja? Mas Deus lhe ordena a Ananias a lançar a rede ao mar e trazer o Saulo, mesmo que aparentemente era a maior loucura que ele poderia fazer. Mas justamente quando temos na nossa cabeça, como igreja, a mentalidade da rede, nós não vemos nisso loucura, nós vemos nisso o propósito de Deus para uma vida. E nós louvamos a Deus pela sabedoria e obediência de Ananias, porque esse Saulo, para quem não sabe, é Paulo, o Paulo da Bíblia que escreveu tantas cartas, fez tantas viagens missionárias e tanto influenciou o pensamento da igreja ao longo da história até hoje. E por isso, nós podemos pensar, tá bom, a igreja então faz o arrastão, mas não haverá uma seleção? Haverá, sim, esse é o segundo aspecto. A seleção final da igreja, quando seja, vamos usar outra imagem, a peneira mesma, será no tempo do fim. E aqui lembramos da parábola do trigo e do joio. A rede de arrastão, ela tem uma coisa que ela pega qualquer peixe, mas nem todo mundo come qualquer peixe. Tem peixes que não são para comer, tem peixes que são venenosos, tem peixes que não têm carne, tem peixes que estão estragados, enfim, tanta coisa com peixe. E é difícil comer peixe, sabe? Um peixe gostoso é o peixe que é fresco, que está saudável. Esse é um peixe maravilhoso, mas um peixe estragado é horroroso, faz mal para a saúde. Então, a seleção do peixe acontecerá no tempo do fim. Lembramos, como eu falei, a parábola do trigo e do joio. Nós enchemos a rede, arrastamos a rede até a praia, pregamos, treinamos, discipulamos, consolamos, exortamos a igreja fazendo o seu papel de igreja. Mas no fim da existência, cada um de nós seremos julgados. A separação acontecerá de acordo com a natureza de cada peixe. Os comestíveis serão aproveitados, mas o defeituoso será jogado no lixo. A seleção será feita quando a rede estiver cheia. Isso que Jesus fala na parábola. Quando a rede estiver cheia, então acontece a seleção. Essa rede estiver cheia nos lembra da consumação dos tempos que a Bíblia fala, quando a medida das pessoas convertidas será completa. Então, a igreja local nunca deverá ficar vazia até esse dia. E a igreja local nunca terá aquela imagem de chegar até o limite. É verdade que hoje nós temos limitações por causa da pandemia, enquanto a número de pessoas que podem estar dentro de um culto. No nosso caso, a nossa igreja pode suportar atualmente até 30 pessoas. Mas isso quer dizer que somente 30 podem louvar? Não. Eu posso convidar pessoas neste período de pandemia, mas é claro que eu posso. Se os 30 ficarem cheios, os 30 de domingo de manhã, os 30 de domingo à noite, os 30 da quarta-feira, e tiverem mais pessoas querendo buscar a Deus, nós abriremos mais cultos para isso. Porque a igreja nunca deverá estar totalmente cheia. A igreja não tem aquela coisa de que nós enchemos e ficamos satisfeitos. Igreja é uma rede que ela precisa se encher de peixes, encher de pessoas que querem buscar a Deus, encher de pessoas que precisam ouvir a Deus.
Não é somente aquele que quer, é também aquele que precisa. Nós precisamos fazer isso, encher a igreja de pessoas que precisem ouvir a palavra de Deus, de pessoas com fome de Deus e de pessoas que estejam carentes de Deus. A igreja é o local para que o hipócrita esteja lá, porque ele pode se arrepender. A igreja é o lugar para que o viciado esteja lá, porque há oportunidade de se arrepender. A igreja é o lugar para que as pessoas com desvios de comportamento estejam lá, porque há oportunidade de se arrepender. A igreja é o lugar para que o corrupto esteja lá, porque há oportunidade que ele tem para se arrepender. Nós não podemos fechar as portas da igreja para aquele que precisa ouvir do Evangelho. Nós precisamos chamar as pessoas, arrastar as pessoas para isso. Puxar a rede até a praia. Peixe que estiver no caminho, arrastado pela rede. Todos devem ouvir, todos devem ter a chance. Nós somos chamados a isso. Por isso, amados, uma última palavra aqui. Não importa quem esteja dentro da rede. Vamos agora analisar um pouco sobre nós. O importante não é quem esteja na rede. O importante é saber que tipo de peixe eu sou. Essa é outra questão. Até agora eu falei de vocação, mas vamos falar agora de nós mesmos. Eu sei que nós às vezes nos preocupamos com os peixes que entram e às vezes a gente se esquece do peixe que nós somos. Será porque nós somos pescadores e ao mesmo tempo somos peixes? Será que eu, como um peixe, sou um tubarão, estou aproveitando o momento para comer dos outros? Para destruir a vida dos outros? Será que a minha vida realmente serve na mesa do Senhor? Nós somos chamados a persuadir, chamar, aconselhar, exortar, animar, encaminhar. A obra pertence ao Senhor. Mas para isso, Ele usa homens e mulheres como você e como eu. Devemos atentar para sermos os melhores peixes, dignos de entrar na mesa do Senhor. Devemos ser os melhores pescadores também. Sempre onde estiverem o maior número de peixes, ali nós lançaremos a nossa rede. E onde tiver poucos também. Não importa a quantidade. As pessoas precisam ouvir de Deus. E não temos como impedir que peixe ruim, o joio, entre dentro da nossa comunidade. Isso é obra do Senhor. Tem muitas ocasiões que nós não conseguimos diferenciar o joio do trigo. Não tem problema. Deus se encarregará disso no tempo certo. Por isso nós não podemos nos desanimar. Nós devemos levar a palavra de Deus, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos convidar para a igreja, nós devemos discipular, evangelizar, fazer discípulos, sendo discípulos do Senhor. Sejamos como os pescadores, jogando a rede, lançar essa rede ao mar e arrastar o maior número de pessoas. E ao mesmo tempo sejamos peixes dignos de participar da mesa do Senhor. Peixes que não pela sua condição, mas pela graça, são transformados para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado nesta hora. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de sermos instrumentos da Tua graça. Mas ao mesmo tempo, Deus, obrigado porque fomos chamados pelo Evangelho eterno. Eu oro, Deus, para que as nossas vidas possam ser vidas dignas, dignas da Tua presença, não por causa da nossa fortaleza, sabedoria, entendimento, mas pela graça do Senhor. Que nós possamos depender da graça cada dia e que sejamos impulsionados pelo Teu Espírito a pregar este Evangelho poderoso. Usa-nos, Deus. Usa-nos neste tempo de pandemia. Nós temos uma palavra de esperança às pessoas. Usa-nos, Deus, para que vidas possam vir aos Teus pés. Sem importar, Deus, se nós temos que fazer mais cultos aqui na igreja. O que importa é que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Bendizemos o Teu nome e damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em Cristo Jesus. Amém. A última mensagem, a próxima mensagem, aliás, é a última mensagem desta série do Sermão do Monte, as Parábolas do Reino. Até lá, que Deus te abençoe. Isto foi a Parábola dos Peixes, na série das Parábolas do Reino.